E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que institui o programa Escola Cívico-Militar no Estado. A proposta foi aprovada por 54 votos a 21. O programa permite que o governo paulista estabeleça um modelo de ensino, tanto em unidades novas como nas já existentes na rede pública estadual. Nas escolas do modelo, pelo menos um policial militar vai atuar como monitor, participando de atividades extracurriculares de natureza cívico-militar. Assim, o modelo prevê uma gestão compartilhada entre os militares, que cuidarão da administração e da disciplina das unidades, e as secretarias de educação, que são responsáveis pela condução pedagógica. A votação do projeto aconteceu após uma confusão entre policiais e manifestantes opositores ao programa. 6 estudantes chegaram a ser presos depois do confronto com a PM. 2 menores foram apreendidos e depois liberados. Essas cenas aí de pancadaria, quando o assunto é algo tão importante quanto a educação. A gente pode, inclusive, entrar também nesse aspecto aqui da discussão, né? Sobre ter sido proporcional ou não a força policial empregada nesta situação. Olha, escolas cívico-militares podem melhorar a educação. A gente está falando de educação em meio a cenas, né, de total desrespeito. Eu vou começar esse bloco com o Coppola. Olha, eu queria pontuar algumas coisas, né, antes de adentrar aí na pergunta em questão. Obviamente, quando a gente vê aqui os objetivos do programa, estava lendo aí o preâmbulo do projeto, auxiliar no enfrentamento das causas de repetência e abandono escolar. Porque, obviamente, né, o valor da disciplina, do civismo, ele está muito conectado, né, com a ideia de não abandonar grandes projetos, de não abandonar objetivos de médio prazo, e é sobre isso que nós falamos quando nós estamos tratando da formação dos nossos jovens. Nesse sentido, né, me tranquiliza muito saber que à frente da Secretaria de Educação tem uma pessoa séria, que é o senhor Renato Feder, que já foi secretário de Educação no Paraná e quando lá esteve, especialmente no período pré-pandemia, né, desenvolveu aí, inclusive com inovações tecnológicas, programas que deram um verdadeiro salto na educação paranaense, né, no sentido de evitar a evasão escolar. A gente está falando literalmente, eu até compartilhei esses dados na CNN à época, de milhares, dezenas de milhares de alunos a mais frequentando as aulas naquele estado. Então, saber que ele, de certa forma, está envolvido nesse projeto ou endossa isso, me tranquiliza sobremaneira e me faz acreditar, inclusive, não só na viabilidade, mas na pertinência do que está sendo proposto. Outra coisa é o caráter democrático, não só do processo que levou à aprovação dessa lei, a gente está falando aí de uma ampla maioria na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas também na forma como essas escolas vão ser instituídas. Porque é importante frisar que elas dependem do voto da comunidade escolar, pessoal. A gente está falando aqui de pais e mestres e alunos. Então, não se trata de algo que vai ser imposto, né? Aí, a mano militar, para usar a expressão que o doutor Zé Eduardo consagra aqui no nosso debate. Então, isso aqui são duas vertentes. Você tem do ponto de vista de organização, né, e, enfim, dessas questões que ficariam a cargo de oficiais da reserva, e aí você teria um policial militar como monitor para atividades extracurriculares. Eu não consigo imaginar qual o prejuízo disso. Afinal de contas, as secretarias de educação, elas continuariam a cargo da questão pedagógica. Então, o elemento que seria trazido é um elemento benéfico, inclusive para novas gerações, que é a questão da disciplina. Poxa, o poeta, com toda a sua sensibilidade, falou para nós, disciplina é liberdade. E, de certa forma, é mesmo. Né? Na disciplina você vai encontrar aí as ferramentas para depois enfrentar a vida, né, com muito mais altivez, muito mais capacitado. Isso não significa tolher a criatividade, o senso crítico. Eu acho que muito da oposição a esse projeto vem de preconceito. E quando a gente olha objetivamente para outras instituições de ensino,
né, vinculadas aí às Forças Armadas do país, a gente vê ambientes de excelência, né? Eu vou pegar aqui do ensino superior, mas não só a Academia das Agulhas Negras, mas a gente pode citar, por exemplo, o IME, né, o Instituto Militar de Engenharia, a gente pode citar o ITA, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, né? Então, são instituições de renome, né, fundamentadas nesse valor basilar da disciplina. Fazendo uma análise macro, né, quando a gente vê essa combinação cívico-militar, é o encontro da disciplina com a gestão. E essa é a melhor opção para a educação, indo no detalhe. Essa é a melhor opção para a educação, Cardoso? Sabe, Basílio, eu acho que nós temos que diferenciar as coisas. Eu tenho um profundo respeito pelas instituições militares e as instituições militares, elas têm escolas destinadas a isso, que dão o perfil daqueles que vão seguir esta carreira, que exige uma disciplina de padrão muito diferenciado daquele que existe na sociedade civil, claro. Então, nós temos que respeitar as instituições militares e a finalidade da instituição militar é preparar militares, pessoas que tenham um padrão de disciplina, de comportamento, de regramento, que não é aquele que nós temos na sociedade civil. Na sociedade civil, as escolas não têm que preparar pessoas sob a disciplina militar, mas preparar pessoas para serem livres, criativas, terem vários pensamentos, várias formas, respeitando as pluralidades, respeitando as formas de ser. E isso não é muito adequado à disciplina militar. Por exemplo, eu vou dar até uma brincadeira. O Caio hoje está de cabelo curto, mas se ele usasse o cabelo como ele não entraria numa escola militar, não. Tá certo? Porque a disciplina militar é outra, não é verdade? Isso gera consequências. Por exemplo, numa escola cívico-militar aqui de Valparaíso, houve um problema de discussão de racismo, porque estava se implicando com o cabelo, abre aspas, como foi chamado, crespo, de uma menina negra. Não, mas você não pode, tem que mostrar a orelha, não pode andar assim. Isso é uma loucura. Mas veja, se você está na escola militar, com disciplina militar, eu vou cortar lá o cabelo do homem, da mulher, de forma diferente. Ou seja, essa disciplina não é da sociedade civil. Como recentemente também um professor militar aqui numa escola de Brasília quebrou um braço de um autista ao tentar contê-lo. Os militares não estão preparados para esse tipo de situação, eles estão preparados para outro, eles são treinados para a guerra, para a disciplina. Então, sinceramente, acho essa ideia muito ruim. Imaginar que a ordem da sociedade civil seja a ordem militar é diferente. A sociedade civil ela tem uma dimensão de pluralidade, de diversidade, que tem que ser aceita e a disciplina tem que ser pensada por pedagogos. Eu dou aula, eu sou professor há 40 anos. Claro, não sou tão velho assim, eu comecei a dar aula com 5 anos de idade, né, Caio? Mas, efetivamente, há 40 anos eu dou aula e me parece muito claro que a questão de disciplina, ela não passa pela ordem unida, não passa para as pessoas entrarem marchando e saírem marchando. Isso na guerra é necessário. Isso no enfrentamento militar é necessário, eu tenho que respeitar e aplaudir. Mas na sociedade, por favor, não é assim. Eu tenho que ter a dimensão plural, crítica. Um professor não pode ser visto como um superior hierárquico, como também o disciplinador da escola, ele não é um disciplinador hierárquico. Ele é alguém que tem que, a partir de padrões pedagógicos, ter uma situação que não é de sujeito com um objeto. A pedagogia ensina hoje que a relação pedagógica saudável é uma relação entre sujeitos. Um professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor. É esta relação dialética, de harmonia, que tem que ser construída. Nós nem sempre conseguimos construir isso no ensino público, lamentavelmente. Nós precisamos investir na formação pedagógica, precisamos investir nos nossos alunos, mas não é com a dimensão que a gente aprendia. E eu aprendi, Caio, porque eu vivi a época da ditadura, eu tinha educação moral e cívica, né? É uma coisa que você aprende a dizer o que está lá e não tem crítica, não tem discussão, é ordem unida. Ora, por favor, esse é o ensino característico das ditaduras. Acho um equívoco muito grande dos governos que seguem esse caminho. Vamos aproveitar e incluir essa discussão no fato de ser um ano eleitoral, né? Essa agenda escola cívico-militar que divide opiniões, né? Tem pessoas que se atêm a essa avaliação macro, como eu disse, da disciplina e da gestão, e entende que meus filhos estarão em um lugar onde há moral cívica, onde há respeito. E outras pessoas compreendem com essa visão de mundo que você traz, Cardoso, que as pessoas elas
elas têm aí a sua formação descaracterizada, porque elas não poderão reconhecer as diferenças, falar sobre si mesmas, né? Ter aí a sua individualidade respeitadas, muitas vezes com base nesses péssimos exemplos que você trouxe, né? Do estudante com cabelo crespo ou estudantes que não possam, enfim, assumir quem são. A gente acha que, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu quero saber se, dentro dessa agenda eleitoral, a discussão é para agradar algum grupo político ali em São Paulo. A gente lembra que o prefeito está em campanha de reeleição, o governador demonstra, né, que quer alçar voos maiores em 2026 e tem a tal agenda conservadora, agenda bolsonarista. Será que é uma combinação de interesses falar disso em ano eleitoral? 30 segundos para cada um. Eu vou começar pelo Coppola. Perdão, estava distraído, me faltou a disciplina militar aqui nesse caso. Bom, é importante lembrar que o governador de São Paulo, ele tem formação militar, né? Então, eu imagino que isso já faça parte, enfim, do ideário dele, do sistema de valores dele, e não só isso, a sociedade em geral. Claro, primordialmente setores ligados à direita, mas vamos lembrar que do ponto de vista institucional, isso de acordo com pesquisas de opinião, as Forças Armadas, apesar de terem sofrido aí algum desgaste na sua imagem pública, ainda são uma instituição mais prestigiada pela sociedade brasileira. Então, sim, pode ser uma sinalização com viés eleitoral, mas também faz sentido historicamente pelo prestígio das instituições militares e também pelo próprio histórico dos tomadores de decisão envolvidos, especialmente o governador de São Paulo. Zé, seus 30 segundos. Olha, eu acho que o ensino ele tem que ser caracterizador do livre pensar. Livre pensar do professor, que nunca será neutro, nem jamais deve ser, porque ninguém é. O aluno tem direito a livre pensar, o professor não pode impor ao aluno a sua forma de pensamento. Isso é uma característica da liberdade pedagógica. E é curioso que muitas vezes a liberdade pedagógica, que o professor está assumindo posição, era visto por alguns como partidarismo, a escola sem partido, a escola tem que ser neutra. Não existe isso. Agora, os mesmos que defendem, imagine, a escola sem partido, parece que defende a escola cívico-militar, que tem uma ideologização evidente na sua formação, muito boa para a formação militar, mas não para a cidadania, onde ideias de esquerda e direita de centro, todas as ideias devem comungar, e os professores devem ter liberdade para construir o pensamento crítico, que é a razão de ser, acredito eu, do bom ensino. Esse foi o grande debate. Nosso programa termina por aqui. Muito obrigada, Caio Coppola. Obrigada, José Eduardo Cardoso. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil. Uma ótima noite a todos.